o prazer aqui de receber o Milton Sérgio Orivil. Orivil, é assim a pronúncia. Perfeito. Take 1. Ô Milton, que bom que você está aqui, prazer demais, feliz. Começa falando quem que é o Milton Sérgio Orivil. Bom, eu sou nascido no interior de Minas, aqui em João Molevade, né? Comecei a trabalhar muito cedo com meu pai e depois, já formado como engenheiro, eu comecei a trabalhar na área de construção civil pesada. Em empreendimentos de grande porte, como Itaipu, Carajás, lá da Vale do Rio Doce, e sempre fui usuário de locação de veículos. Eu me lembro que a primeira locação de veículos que a empresa que eu trabalhava fez foi para uma obra aqui na Petrobras, e quem foi entregar os carros lá na empresa que eu trabalhava foi o Antônio Cláudio, da Localiza. Isso em 1973. Né? Então, como usuário, a gente tinha obras de grande porte, de pequeno porte, não tinha tempo de adquirir frota, né? E eu vi na locação de veículos o meio mais rápido e mais barato de atender obras, né, que tem pico e que tem vales durante a sua construção. Então, quando eu saí das empresas que eu era executivo e montei a minha própria empresa, eu falei assim, eu não vou comprar veículo, eu vou alugar veículo. E acabei montando uma locadora. Essa locadora atendia os meus próprios clientes. Não é? Atendia a Vale do Rio Doce, atendia a Petrobras, outras empresas do setor na área de papel e celulose, e ela foi fundada em Santa Bárbara, no interior de Minas, depois que ela veio aqui com a sede para Belo Horizonte. Mas eu continuo trabalhando no setor de engenharia, mas continuo locando carro. Não mudei de opinião, não. A locadora foi fundada em 1990. Né? Foi o ano que eu saí das empresas das quais eu havia sido executivo e montei a minha própria empresa de engenharia, mas também montei a locadora. Na mesma época, a Na empresa de mesma engenharia e a época. locadora na mesma época. Na mesma época. Né? E de lá para cá continuo trabalhando, né, na área de engenharia. Não penso em aposentar tão cedo do ramo. Hoje eu já tenho pessoas da minha família que trabalham comigo, né? Mas eu penso trabalhar ainda na área de engenharia e com a locadora por um bom tempo ainda. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 75 anos. E o senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhas e tenho 3 netos. Olha, né? que coisa boa. 2 moram aqui em Belo Horizonte e uma mora fora do país. Então o senhor sempre está por aqui em Belo Horizonte? Estou sempre aqui em Belo Horizonte, venho com bastante frequência, né? Tenho irmãos aqui, tenho outro irmão que é meu sócio lá em São Paulo, né? Onde que é a minha base, né? Não é que eu moro, é a minha base. A base. Né? Mas sou eu. Ô Milton, me conta a história. Como é que era o mercado lá em 1990, quando você montou a locadora? Você já tinha percebido, já existia esse aluguel de carros ali no final dos anos 80. Isso. Né, que você falou que já tinha as locadoras. Isso. Né, o Antônio Cláudio foi te entregar carro. Como é que era esse mercado, os carros, os clientes, como é que funcionava? Os clientes eram poucos. Os clientes eram poucos. Não tinha no Brasil essa mentalidade de você locar frota, de você locar veículo para o seu uso
próprio. As empresas ainda eram donas das suas frotas, né? E o brasileiro sempre foi de comprar carro, né? E, ao contrário do americano, que sempre foi de locar. O americano não tem a propriedade. Ou ele loca ou faz um leasing, acabou o leasing, ele devolve o carro e acabou, né? A cultura é diferente, né? A cultura americana é bem diferente. Mas o ambiente naquela época era bastante conturbado, tanto do ponto de vista político, tanto como do ponto de vista econômico. Eram dois ofensores muito grandes para qualquer atividade. E a locação de veículos foi muito afetada nesses momentos, né? E pelo fato de eu vir de uma área de construção civil pesada, que era organizada, que atendia basicamente o governo, né? Ela sempre foi forte do ponto de vista de representatividade. Né? Os sindicatos de construção civil, os sindicatos da construção civil pesada, os sindicatos das empresas de base, sempre foram muito bem estruturados desde a época de 70. Por quê? Porque o grande cliente deles era o governo. E se eles não se organizassem para conversar com o governo, era muito difícil, não é? Aí no ramo de locação, eu fiquei conhecendo o Rubens, fiquei conhecendo o Robervan, que tínhamos participado de concorrências dentro da Vale, né? Na época, ele tinha a locadora que participava muito dentro da Vale. A Sempre Viva, né? Sempre Viva. E conheci também outras pessoas, o Sérgio Tadeu, que era da locadora do grupo do Carretão Gaúcho, né? E começamos a conversar e o Rubens, numa das reuniões que eu tinha dado um curso de formação de preços, de locação de veículos, a gente queria mostrar para todos aqueles que estavam entrando e já tinham locadoras que você precisa ter uma formação de preços para você estabelecer o aluguel de carro. Embora o mercado não permitisse isso, né? Mas a gente tinha que saber quanto que te custava para você decidir se você ia acompanhar o preço de mercado ou não, né? E esse curso foi lá no hotel ali da Rua Espírito Santo, que eu não me lembro o nome, mas foi lá esse curso. Onde era o Daira Hotel? Exatamente. Grandahel Hotel. Isso. Então, naquele momento lá já tinha um número razoável de participantes de locadoras. Mas isso não tinha estruturado o Sindiloc ainda não? Não tinha estruturado, era só conversa entre os proprietários das locadoras, né? E, acabando o curso, o Rubens teve uma fala, né? Disse o seguinte: olha, se nós não nos unirmos, nós não vamos em lugar nenhum. E acho que aquilo entrou na cabeça de todos que estavam ali naquela reunião, que nós precisávamos nos organizar para acompanhar o mercado, para estabelecer o tamanho que era esse mercado de locação e também ter força frente ao governo. Só para se ter uma ideia, naquela época, que foi pós a Constituição, né, 88, a Constituição ainda era fresquinha, né? As prefeituras estavam cobrando ISS de locação de veículos. E cada uma de um jeito, né? Cada uma de um jeito. Eu lembro que uma dessas grandes locadoras tinha uma multa enorme da Prefeitura de Salvador. Ela tinha a filial
dentro do aeroporto de Salvador e tinha sido multada por uma coisa exorbitante por não recolher o imposto de ISS. E aí resolvemos um dos problemas a enfrentar, e foi até um pouco antes da fundação do sindicato, estabelecer fizemos uma vaquinha, vamos dizer, para contratar o escritório do Pinheiro Neto. Contratamos o escritório do Pinheiro Neto, e esse foi o primeiro contato assim que todo mundo teve que tirar um pouquinho de dinheiro do bolso para contratar o escritório do Pinheiro Neto. Para dar um parecer ali na Para dar época. um parecer, e fundamentou uma ação. Como nós não tínhamos representatividade ainda, e a ABLA também não era capaz juridicamente de propor uma ação, nós mandamos isso para o Sindicato do Paraná, que já era constituído. Então, a ação se iniciou pelo Sindicato do Paraná, que, por sinal, na época, nos deu o estatuto social deles. Então, a contribuição aí entre o Sindicato do Paraná e o futuro Sindicato de Minas Gerais nasceu dessa necessidade de enfrentar a questão do ISS na alocação de veículos. Eu lembro que aí em seguida nós nos reunimos, fizemos a ata de reunião e o pedido de inscrição no Ministério do Trabalho em setembro de 1994. A ata, se não me engano, é do dia 22 de setembro. É isso mesmo. E a inscrição, o ofício ao Ministério do Trabalho é do dia 28 de setembro. Você lembra onde foi essa reunião? Essa reunião ela foi realizada lá na Sempre Viva. Foi realizada no escritório da Sempre Viva, lá na Avenida do Contorno. Né? Então, a gente não tinha sede, não tinha nada. Houveram algumas pequenas reuniões anteriores a essa, né? Sim, sim. Onde se discutia, primeiro, a formação de uma diretoria, se discutia quem nós iríamos convidar. A gente queria convidar, inclusive, as duas grandes locadoras na época, né? Uma aceitou, a outra não quis participar. Era a Localiza? A Localiza aceitou, e a Hertz não. Não. Né? E naquela época a gente tinha detectado também que, em função da dificuldade do mercado, eles dois estavam aviltando os preços, né, em busca de ocupação da frota disponível que eles tinham. Isso jogou os preços de locação para baixo, na época. Então, além desses dois ofensores que eu falei, economia e política, houve esse fato específico no mercado de locação de veículos, que foi uma guerra, né? Uma disputa pelo mercado. Já vamos falar assim, uma primeira guerra de preços nesse mercado. Preços nesse mercado entre as duas grandes locadoras. E diversas outras locadoras que já existiam eram de pessoas oriundas dessas empresas de grande porte. Você lembra quais são essas locadoras? Olha, uma é a própria Locamig, né? Sim. A Locamig é a mais representativa desse segmento de locadoras advindas das grandes, né? As demais eu não me lembro. Né? E o Saulo já participava desse momento? Participava. O Saulo, no início, ele ficou meio reticente, né? Ele falou isso. Em relação a participar, não participar, que era... entendia como se fosse um movimento que não ia progredir muito, mas depois nós o convencemos e ele foi
o meu vice-presidente. Nós trouxemos ele para... Ele não participou dessas primeiras reuniões, mas a hora que nós resolvemos ampliar o grupo para trazer mais empresas, ele aí veio. A Credicar, o seu Luiz da Credicar? Também veio, né? Eu mencionei na fundação, lá no evento de 10 anos, as principais empresas que vieram no primeiro momento, né? Mas a Nova Lagoa veio, o Saulo veio, o Luiz veio o pessoal que trabalhava muito para Uzi Minas. Arcan veio, né? Então, vamos dizer assim, iniciou como um grupo de empresas razoáveis, mas nós, como nós éramos poucos, chamamos outras empresas que se associaram. Uma delas foi a Lafayette, que era locadora Tentou lembrar o nome. de containers e era locadora de equipamentos. De equipamento, de andaime. Tinha guincho, né? Ele tinha aluguel de guinchos. Então nós conseguimos trazer ele. Conseguimos trazer um outro colega que locava guindastes, mas também locava frota, que foi a Convém, né? Então, vamos dizer assim, tivemos que sair jogando a rede. Sei. Tivemos que sair jogando a rede para montar um grupo de associados. E uma iniciativa tomada naquela época foi procurar uma empresa automobilística. Né? Nós decidimos, elegemos as duas, né, Volkswagen e Fiat, para nós entrarmos em contato com eles para obter para esse grupo que estava formando preços mais acessíveis na aquisição de veículos. Ainda não estava formado o Sindiloc. Tá? E a Fiat foi muito receptiva, né? A Fiat foi muito receptiva e depois de constituído o sindicato e tudo mais, ela ofereceu a todos os sindicalizados o desconto de frotista. Foi a primeira vez que as locadoras daqui de Minas Gerais compraram veículos sem ser vinha, obviamente, através das revendas, né? Mas era um preço diferenciado. E uma pessoa que participou bem desse processo foi o Expedito da Roma. Né? O Expedito, ele era a pessoa que foi o nosso contato com a Fiat. Né? Esse repasse dos veículos a preço de fábrica começou pela Roma, mas depois se disseminou para todas as revendas da Fiat, né? E no evento de comemoração da abertura do Sindiloc, a Fiat presenteou um carro ao Sindiloc. Não foi o seu Expedito que presenteou? A gente não sabe exatamente se foi. A chave foi entregue pelo diretor comercial da Fiat. Né? Então a gente não sabe exatamente, ele nunca quis revelar, pode ter sido ele. Ele era uma pessoa assim, de um espírito muito elevado, muito aberto. Era, não é? É, né? Porque está vivo ainda, né? Tá. Então ele sempre colaborou muito com as empresas do Sindiloc. Porque ele teve experiência de sindicato lá no Rio também, né? Né? A Roma era originária do Rio de Janeiro, né? Eles têm uma filial na Barra e tem outras filiais. Mas o grupo é enorme. Hoje, né? E então, vamos dizer assim, foi o nosso pontapé inicial. E depois nós resolvemos o problema da Fiat, né? Compramos os tipos dela. Ela estava com os tipos instalados lá. Eu tive tipo também. E acabamos comprando os tipos deles lá. E, na época,
eu tinha que fornecer carros com ar-condicionado para o gasoduto Brasil-Bolívia. Petrobras queria 20 carros com ar-condicionado para o gasoduto Brasil-Bolívia. Dos 80 que nós compramos, 20 foi eu que comprei. Né? Então, resolvemos um certo... Mas deram muito problema, não eram tropicalizados, né? Vinha da Itália, né? A suspensão do carro não aguentava. Não eram tropicalizados, mas depois que eles acertaram, ele nacionalizado, ele ainda ficou bastante tempo no mercado, né? Eu trocava braço oscilante de tipo toda semana. Pois é. Não aguentava, o carro não aguentava rodar no piso nosso aqui. Então, esse início do Sindiloc, ele foi bastante difícil. Eu acho que a ata de reunião foi feita lá, né, na Avenida do Contorno, mas em seguida nós alugamos a sala da Rajagabaglia. E a assinatura formal dela, lá, acho que, se não me engano, foi já no edifício da Rajagabaglia. E aí constituiu-se a primeira diretoria. Constituiu-se a primeira diretoria, né? Que basicamente era eu, Saulo, o Robervan, eu não me lembro. Rubens, tinha acho que o Marcos Vinícius, não me lembro de todos, tá? Mas foi a primeira diretoria. Com o desafio de unir as pessoas. Com o desafio de unir as pessoas. E nós tivemos, vamos dizer assim, a sorte de, desde o início, procurar, além de uma empresa de montadora de automóveis, ir ao mercado de fornecedor de peças e serviços para locação e assinar determinados convênios para atender as locadoras. E vimos que o setor, além dessa organização formal, precisava de orientação jurídica. Face esse momento difícil após a promulgação da Constituição que nós estávamos vivendo. E depois já do Plano Real também, né? E do Plano Real, né? Esse curso que eu dei de formação de preços, na verdade, ele tratou da passagem da URV para o real. Ele tratou da passagem, porque eu estava habituado a isso na indústria da construção civil. E para o nosso pessoal, isso era um bicho de sete cabeças. Deixa eu te dar uma cortada aqui. Na hora que você falou desse curso, para mim foi um fato completamente novo. Só que ele não é novo, não. Ele é o fato. É a visão diferente. O que o Robervan virou e falou assim, aqui tinha um RV, ninguém entendia porra nenhuma do que era esse negócio, e a gente precisou de unir as locadoras para a gente entender o que era. Então é esse momento. Então a gente pode considerar isso como o primeiro curso do Sindiloc. Porque foi para tratar para os empresários o que era o RV, como é que fazia a conversão, como é que fazia a conversão e tudo mais. Era um problema... que de algum modo uniu vocês também, né? Também. A ORV tinha um valor mensal que representava determinado valor em cruzeiros na época. E ela foi congelada num determinado momento. E convertia para virar o real. Com 2.750, uma coisa assim, e virou real. E aí reuniu-se os empresários. Reuniu-se os empresários para tratar desse assunto. E eu, como lidava com isso diariamente dentro da construção civil pesada, eu expliquei esse momento. Mas nesse mesmo dia foi tratado o assunto da composição de preços de locação. O intermédio do seu Rubens. Né? Que a gente viu que todo mundo tinha que entender do negócio, né? Foi um momento que a gente resolveu, já que nós vamos tratar disso, vamos falar da URV, vamos falar também da composição de preços em locação de veículos.
para o pessoal começar a fazer conta do negócio dele e não simplesmente, montei uma frota e estou alugando por tanto, porque a Localiza aluga por tanto, entendeu? Então a gente queria que os empresários daquele momento tivessem conhecimento do custo, da formação de preço de locação. Ô Milton, você acha que o Sindiloc, ele nasce a partir desse primeiro curso? A gente poderia dizer isso ou não? Pode com certeza afirmar isso, que isso aí representou para todo mundo um ponto de convergência. É a semente. Né? É um ponto de convergência e também uma conscientização. Representou uma conscientização que, se nós não tivéssemos uma organização legal, que tivesse representado... Chegou-se a falar em associação. Eu falei, olha, a associação já tem ABLA, já tem ABLA MG, já tem ABLA São Paulo, mas ela não tem o poder jurídico. Quem tem o poder jurídico de representar uma entidade são os sindicatos. As associações não são credenciadas do ponto de vista legal para propor uma ação, para representar politicamente o nosso setor, né? Colocando assim um marco para a formação do Sindiloc está realmente esse curso de interpretação e de funcionalidade da URV, para todos aqueles que estavam presentes nesse curso, né? Então, isso foi muito, muito importante na época, esclareceu para todo mundo. Eu levei tabelas, né, de como se tratava o assunto contratualmente junto à Petrobras, junto à Vale, junto a outras empresas que já estavam nesse processo de transformação das fórmulas de cálculo. Tinha as fórmulas paramétricas de reajuste de preço, né? E elas sumiram, todas essas fórmulas foram abolidas e passou-se a utilizar a URV, né? Então, esse momento é fundamental. Já com o sindicato formado, na minha gestão, eu procurei 2 assuntos que eram importantes para as locadoras, principalmente aquelas localizadas aqui em Belo Horizonte. Uma era a questão do ISS. A Prefeitura de Belo Horizonte estava cobrando 5% de imposto de locação de veículos, né? E o outro era o valor do IPVA de Minas Gerais, né? Então, eu consegui marcar com o secretário de Planejamento da Prefeitura, na época, o prefeito era Célio de Castro, né? E o secretário de Planejamento era o Fernando Pimentel. Eu consegui marcar uma reunião com o Fernando Pimentel e expus para ele que Belo Horizonte estava tendo uma evasão fiscal, porque todas as locadoras operavam aqui dentro de Belo Horizonte, mas a sede ou era em Nova Lima, ou era em Lagoa Santa, ou era em Santa Bárbara, ou era em Vespasiano. Por quê? Porque já que estava se cobrando o ISS e o assunto estava sob júdice, ele deveria baixar o ISS para 2%, que era o que fosse cobrado, que era cobrado aqui pelos municípios em torno da Grande BH. E foi aceito e foi feito por meio de decreto, baixando o ISS de 5% para 2%. Então, esse aí foi o primeiro ganho. Primeira conquista. A primeira conquista desse assunto. A segunda, eu iniciei, mas eu não consegui terminar. E quem conseguiu terminar foi o Enio, que foi a questão do IPVA de Minas Gerais. A gente iniciou as conversações. Na verdade, foi com o Saulo. Foi com o Saulo? Demorou. Demorou, né? Porque eu passei esse bastão para o Enio. Mas a semente já tinha sido plantada. Que era a questão... Olha, a Localiza é a maior locadora do Brasil, emplaca os carros em Curitiba. É isso aí.
né? Então, tem Minas Gerais está perdendo. Lá era 2%, se não me engano, e aqui era 4%, se não me engano, né? Mas esse objetivo também fez parte daquilo que nós tínhamos identificado na formação do Sindiloc, né? A questão da representatividade, a questão de preços aviltados, a questão do ISS e a questão de PVA. Então, esses assuntos foram identificados lá na primeira gestão e, na verdade, na formação do sindicato, tá? A gente falou, olha, como é que a gente vai brigar por isso? Como é que a gente vai lutar para isso? Eu vou chegar lá e bater na porta do prefeito? Não tem jeito. Tem que ser um sindicato, né? E isso foi muito bem compreendido, não é? E houve, em seguida, vamos dizer assim, um empenho de todos aqueles que foram fundadores do sindicato em trazer novos associados, né? A gente conseguiu que todo mundo convidasse, né? Porque, olha, o camarada que está ali do lado da sua locadora, praticando um preço aviltado, daqui a pouco ele está quebrado. Vamos trazer ele para o Sindiloc, mostrar as vantagens para ele, mostrar que o negócio dele tem um determinado custo, que ele precisa recuperar esse custo. Então, esse foi o mote que nós utilizamos para trazer mais locadoras para o sindicato. E passamos também a mostrar para eles que ele tinha o benefício da aquisição de veículo por um preço diferenciado, que ele tinha diversas empresas conveniadas. Aí procuramos pneu, procuramos empresas de assistência técnica, automotiva, né? Tinha um outro item que era pesado, despachante. Arranjamos um despachante que trabalhava para quase todas as locadoras por uma tarifa mais baixa, né? Então, foram esses os primeiros ganhos, né, da associação, né, na verdade, era quase um cooperativismo, né, um espírito de entender que individualmente não éramos nada, mas unidos bastante significativo, né? Ô Milton, passa também vamos falar assim, nesses primórdios do Sindiloc, nesses primeiros anos, um trabalho que ele é talvez pouco citado, até pelos primeiros presidentes, porque eu acho que isso foi uma coisa natural também, e que o resultado foi muitos anos depois, que é uma criação do conceito e da cultura da locação. Sim. Nesse período. Você entende isso também? Entendo. Na verdade, naquela época, a locação de frota era muito pequena. Então, vamos dizer assim, hoje os grandes locadores de frota, por exemplo, Ambev e outras empresas desse porte, ou menores ou maiores, também tinham frota própria, né? E nós mostramos para todo mundo, e principalmente para as duas maiores, falou, ataca esse negócio aqui, nós não temos porte para atacar isso, porque isso vai ser o arroz com feijão de vocês. O arroz com feijão, eu citava e cito esse negócio, toda empresa precisa ter o arroz com feijão, aquilo que segura os custos dela. É lógico que a locação de frota tem um preço muito menor do que a locação avulsa, mas aquilo garante, primeiro, no longo prazo, a estabilidade da empresa e mantém os custos. E falamos, olha, vocês deviam partir para a locação de frotas, não é? E
Isso, hora que se conseguiu, vamos dizer assim, os primeiros grandes frotistas, o mercado percebeu que não era negócio ter veículo próprio. E o Sindiloc mostrava muito isso. E o Sindiloc mostrava isso. O Sindiloc trabalhou bastante nesse assunto, mostrando para os locadores, né, que eles não precisavam ter frota, não precisava ter carro reserva, não precisava ter manutenção, não precisava ter controle de frota, uma série Pagar seguro. pagar seguro e tudo mais. Então, houve sim um trabalho de disseminação da cultura de locação de veículos nos primórdios do sindicato. Inclusive orientando as locadoras menores a ter argumento comercial. Argumento comercial. Um dos exemplos é a Arcan, né? A Arcan trabalhou muito nesse negócio, indo mostrando para outros clientes, porque ele já era locador de frota, né, que esse negócio podia ser ampliado, né? Então, a gente conhecia o mercado americano naquela época, né, e conhecia, vamos dizer, a ordem de grandeza do que era o mercado americano de locação e que era o mercado brasileiro, né? Nós era um grão de areia na praia, né? Hoje não é mais. Hoje o mercado de locação no Brasil de veículos já é uma coisa expressiva, né? Talvez uns 10% do mercado americano, não estou tão atualizado, mas hoje sim existe a cultura, inclusive de órgãos públicos. Inclusive de órgãos públicos. Eu aluguei veículos para a prefeitura. Mostrei para prefeituras que eles não deveriam ter frota. Deviam fazer uma licitação de locação de veículos, inclusive de ambulância, carro do prefeito, todos os carros de apoio, ambulância e tudo mais. Então, houve esse trabalho também junto aos órgãos públicos, não é? O Rubens é o grande idealizador do Sindiloc, né? Ele, trazendo a experiência dele do Sindipetro, que ele era diretor do sindicato dos distribuidores de petróleo, né? Ele nos mostrou os ganhos que eles tinham como sindicalizados. Como um grupo organizado. Como um grupo organizado. E, além disso, o Rubens, ele é muito comunicativo, ele conseguia incentivar as pessoas, naquela época, a se unirem e, para mim, ele é o grande idealizador do Sindiloc. E o Robervan? O Robervan era um sujeito muito organizado, eu acho que ainda é, e também exerceu um papel de liderança. Ele exerceu um papel de liderança muito ativo, trabalhando em cima Ele fez um trabalho bem significativo para atrair outras empresas para o momento inicial, né? E foi um diretor muito ativo. Foi um diretor muito ativo nesse primeiro momento lá do Sindiloc. Doutor Enio Drauzio. O Enio era, vamos dizer assim, o nosso porto seguro, né? O Enio é uma pessoa muito ponderada, né? Tem uma formação muito boa, nos ajudou muito. Ele cuidou da parte jurídica, né, do Sindiloc, de formatar, de mostrar que as locadoras precisavam de ter uma assistência jurídica, principalmente, né, nos assuntos relativos aos DETRANs, coisas desse tipo.
ele tinha uma batalha que era a questão da responsabilidade civil, né? Súmula 492. Exatamente. Então ele teve batalhas imensas aí a respeito disso. Não sei se ele mencionou, mas ele lutou por isso. Né? Esse é um problema até hoje, tá? É problema até hoje por conta do nosso Código Civil. Né? Mas a ABLA hoje está com um projeto de lei, está no Senado já, para modificar isso e as locadoras terem um ganho. Isso vai ser uma grande conquista. Mas voltando, o Raimundo. O Raimundo, ele era um camarada assim, seguidor dos objetivos. Ele punha um objetivo na frente e ia caminhando naquele objetivo até ele conseguir um resultado. Então, era uma pessoa que, quando a gente tinha um problema maior, falava, vamos pôr na mão dele. E ele resolvia. Ele resolvia. Né? Ele tinha foco nas coisas que ele fazia, sabe? Foi muito positivo, foi muito positivo. Tanto que depois ele foi eleito, né? Acho que na sequência foi o Enio, né? Isso. E depois o Raimundo. E depois o Saulo. E o Saulo? Isso. O Saulo, ele, vamos dizer assim, ele era o elemento de ligação com a comunidade. E o Saulo, ele tem muito bons contatos, né? Na época, ele era diretor, acho que do Scout Club também, né? Isso. E ele era o nosso marketing. Tinha um problema de abrir alguma porta, o Saulo conseguia abrir. Né? Essa reunião com o Fernando Pimentel foi ele que conseguiu agendar a reunião, articular para ter reunião. A reunião. Né? Então ele, vamos dizer assim, era o comercial do Sindiloc. Né? Ô Milton, e você fica... aí o Luizão, o Luiz da Dinâmica, o Luiz, você lembra de uma participação dele? Porque o Luiz, a empresa dele teve um outro nome antes de virar Dinâmica. Você sabe quem que é o Luiz que eu estou falando? Estou lembrado, só que eu não estou lembrado do nome da empresa dele. Ele participou muito também no início. Também. A diretoria... Deixa eu achar o nome dele. A diretoria inicial e as seguintes, né, foram muito bem, foram abnegadas, né? Porque era um negócio pequeno. Eu dizia e digo para as pessoas, o Sindiloc nasceu de uma semente, virou árvore e hoje tem troncos frondosos, né? Então é uma iniciativa que deu certo, uma iniciativa que em primeiro momento tinha pessoas que não acreditavam no sucesso do Sindiloc, mas esse grupo inicial sempre acreditou e sempre trabalhou bastante para que isso fosse viável. Né? Nós estamos falando aqui de algumas empresas que estão aqui na época de fundação, Rodoviário Job, Rondave, são empresas que estão até hoje aí no mercado. Corporate, Autovia, do Wilson, Arcan. Eu não estou lembrado do nome aqui da empresa do Luizão, não. O Luizão vai falar muito disso. Você tinha o Flávio Augusto, Milton Sérgio Orivio, Saulo Tomás Froz, Robervan, Flávio, Sérgio Tadeu, Júlia Rosa de Oliveira. O Sindiloc já teve uma mulher. Teve, logo no início. Logo no início. Ela foi diretora. Você lembra de onde que ela era? Ela aparece até numa das fotografias aí da posse, mas ela foi a primeira associada do Sindiloc. Legal essa história. Porque o seu Luiz da Credit Card nunca foi de diretoria, né? Não. Mas ele sempre foi um grande incentivador, né?
primeiro por ter entrado e depois por ter trazido outras empresas, né? A Credicar, ela é lá nos registros, ela é a primeira associada. Isso aí. Acho que na hora de pegar o nome por ordem alfabética e colocar, ela fica como associada número 1. Você ficou no Sindiloc atuante até quando, você lembra? Na verdade, é o seguinte, o primeiro mandato era de 3 anos, né? Mas nós achamos que essa renovação deveria ser mais curta. Então, mais ou menos com 1 ano e meio de gestão, eu comecei a trabalhar para a redução do mandato, né? Para 2 anos. Eu acho que, frente a uma entidade, 2 anos é um bom período, até para ter renovação. Isso é cultura lá do início. Tá? Então, o primeiro mandato era de 2 anos, né? Eu fiquei 94, 95, saí meados de 96. Né? Aí entrou o Enio. O Enio fica 4 anos. Fica 4, porque acho que reeleito, né? Ele foi reeleito pela Assembleia. E acho que o Raimundo também foi reeleito. Eu não sei se o Raimundo 4 anos ou 2 só. Acho que ele foi reeleito. E o Saulo ficou 8. O Saulo ficou bastante tempo depois, né? Acho que ele é o 4º ou 5º presidente do Sindiloc e ficou por um longo período, né? E eu fiquei 6. Pois é. E aí o Marco Aurélio ficou 5, porque aí hoje o mandato é de 3. Sim. Hoje o mandato é de 3 anos. Pois é. Hoje as entidades, de uma forma geral, a maioria das entidades, o mandato é de 3 anos, com uma reeleição. O Sindiloc hoje ele tem uma reeleição. Então, é a evolução. É a evolução, né, da associação, do associativismo, e é saudável trocar, né? Saudável porque as pessoas vêm com novas ideias, nova força, né, novo espírito. Mas o importante que eu vejo é o seguinte, é que o Sindiloc continua sendo uma ferramenta essencial para o mercado de locação de veículos em Minas Gerais, né? Eu recebo lá as notícias do Sindiloc, aqueles eventos que eu pude participar, eu participei, e vejo que está sendo preservado, né? Está sendo preservada a cultura, vocês estão hoje preocupados em trazer gente nova para o mercado, criar neles a ideia da associação, a ideia de trabalhar em conjunto, né? Eu acho que eu falo para as pessoas assim, ó, quer uma história de sucesso? Pegue o Sindiloc de Minas Gerais, né? É uma entidade que nasceu com um grupo abnegado de empresários, né? E continua até hoje prestando um bom serviço a todos os seus associados. Antes a gente tinha lá um dinheirinho do governo, né? Hoje ainda tem ou não tem mais? Tem não. Pois é. Então nós tínhamos um dinheirinho do governo que naquela época, né, tinha uma parte da contribuição sindical que vinha para os sindicatos patronais, né? Hoje não tem isso mais. Hoje não tem. Aí o Sindiloc tem que produzir. Pois é. Então, é muito mais difícil. O momento atual é muito mais difícil para vocês continuarem trazendo os associados e até mesmo mantendo os associados, né? Então, é uma situação bastante diferente daquela que foi iniciada lá atrás, né? Mas a gente não contava muito com isso não, viu? A gente não contava. Tanto que aquelas pessoas que foram admitidas, né, para fazer o trabalho administrativo,
a gente desembolsava, nós associados desembolsávamos para pagar as pessoas do quadro fixo do Sindiloc na época, né? Mas a história do Sindiloc, ela registra a evolução do mercado de locação no país, né? Antes as empresas não eram desestruturadas, era muita gente aventureiro, que tinha saído de uma grande locadora e montou o seu negócio. E acho que hoje o mercado é um mercado, vamos dizer, consolidado. É um mercado consolidado. A sociedade hoje entende que ela não precisa ter necessariamente um carro, né? Isso está mais evidente no pessoal mais jovem. Está mais evidente no pessoal mais... O cara não tem o sonho de ter carro, não. Ele tem o sonho de ter mobilidade. É isso mesmo. Né? Mas ele não tem o sonho de ser proprietário de um carro. Ele quer sair, ir para um lugar, ir para o outro, né? E acho que o próprio mercado de táxi e Uber mudou essa mentalidade. Né? Ô Milton, e como que você olha esse Sindiloc chegando aos 30 anos e qual que é o seu sentimento de fazer parte dessa história? Olha, eu disse para o pessoal lá na época da minha eleição que eles foram benevolentes em me elegendo como presidente do Sindiloc, né? E eu acho porque eu era mais jovem, né? E tinha muita vontade e mostrei para eles alguns aspectos do outro segmento que eu trabalhava, que nós poderíamos direcionar para o nosso setor, né? Mas eu me sinto muito gratificado em ter participado desse movimento inicial, né? Eu sou uma pessoa, do ponto de vista de filosofia, eu creio nas pessoas, né? Creio nas coisas que eu quero realizar. Creio que você, trabalhando em grupo, você consegue produzir um resultado mais amplo e mais efetivo, né? Então, hoje, a hora que eu olho para trás e vejo o Sindiloc do tamanho que ele é, da qualidade que ele tem, eu me sinto muito honrado em ter participado do início do Sindiloc. Ou seja, ajudei a plantar a semente, não foi eu que plantei, repito, quem plantou a semente foi o Rubens, eu só joguei uma aguinha lá, mas me sinto honrado. Você quer fazer uma pergunta, Leandro? Não, Maravilhoso eu queria também. só aproveitar a sua fala, né? Eu queria que você falasse um pouco do mercado. Que carros você alugava na época? Sim. Né? E como que era o mercado nesse início? Bom, o mercado da época era mais utilitário do que veículo leve. Se você pegar essas locadoras que participaram do primeiro momento, todas eram mais focadas em utilitários. A Sempre Viva, a Job, a Sotran. A Locamig sempre foi em veículo leve, em automóvel mesmo, né? O mercado era muito mais de utilitários do que de automóvel. Kombi, caminhonete. Kombi, caminhonete, os saveiros da vida. A estrada estava entrando
no mercado, né? A grande picape leve daquela época era o Saveiro, né? Mas também começou a nascer o mercado de vans, né? Começaram a própria Sotran foi demandada por locação de vans, né? Era uma coisa que era bastante incipiente e que hoje eu acho que é pouco explorado pelas locadoras. O mercado, vamos dizer, virou um mercado individualizado com prestação de serviço, que não é bem o foco das locadoras, né? Mas é um mercado relevante. É um mercado relevante, né? Mas nasceu assim, mais utilitários do que automóveis propriamente dito, né? Só para ter a fala, né? Maravilha. Uai, eu tô... Obrigado. Tenho só te agradecer Que também isso? pelo trabalho, pela dedicação e pelo apoio aqui no documentário de participar. Não, é com muita satisfação que eu faço isso, né? E desejo aí vocês um bom trabalho, né? Que eu estou vendo que vocês estão dedicados a produzir um bom documento e que vai ser algo inédito, né? Vai ser algo inédito. Ô Milton, eu estou brincando assim, igual eu falei com o seu Rubens, né? Ele chegou aqui e nós estamos contando a história de 30. Eu quero saber quem que vai contar de 60. Na hora de contar de 60, tem que pegar o que veio de 30 para constituir. Então, a gente constitui também umas informações históricas.